Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 fundos imobiliários mais seguros, que é uma segurança melhor na sua carteira de investimentos. E não só isso, o último fundo imobiliário, ele é o fundo mais seguro e o fundo que paga mais dividendos. Se você ficar até o final desse vídeo ainda você vai ganhar mais um presente. Eu vou disponibilizar para você uma planilha simples onde você vai conseguir fazer a sua gestão de risco ali dos seus fundos imobiliários e também de ações, se você investe em ações. Então se você ficar até o final desse vídeo, você vai ganhar esse presente. Se você chegar no final desse vídeo e esse vídeo tiver te agregado bastante, se você tiver gostado, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos. Combinado? Bora pro vídeo. Pessoal, essa aqui é a nossa carteira do canal, onde a gente traz todos os movimentos. Essa semana a gente vai fazer novos aportes e vamos trazer tudo aqui para vocês poderem acompanhar tanto os nossos acertos, erros. A gente já está com uma carteira já um pouco diversificada. A gente já começou a investir em ETFs internacionais, ações, fundos imobiliários, que é o nosso ponto principal. Nossa meta é chegar com 70% de fundos imobiliários ali. E o nosso projeto se chama Rumo aos 100 mil. Bora pro vídeo, pessoal. O primeiro fundo imobiliário é o HGLG 11, o primeiro top 3 aí. O HGLG 11 é um fundo logístico, um fundo que ele tem muito tempo de mercado, porém é um fundo que tem uma cota um pouco mais elevada. Hoje ele está custando na faixa de R$150, com seu P sobre o VP de 1,04, mas por incrível que pareça, pessoal, o preço sobre o valor patrimonial hoje está bem abaixo da média desse fundo, tá? Esse fundo sempre se manteve ali na faixa de 1,1, 1,2 tranquilamente. A gente pode até olhar aqui, ó, nos últimos 5 anos, se a gente olhar a cota do fundo, chegou a bater 192, 202 reais. Para cá ele teve um desdobramento depois ali, ele custava na faixa de R$1.000 ali, 1.000 e pouquinho. Ele fez um desdobramento em 2018, desde então veio assim. É um fundo que a gestora é uma gestora ativa, né? Como a gente pode ver aqui no relatório dele, ele é um fundo que faz bastante vendas e compras. A gente olha nesse último mês, ó, mês de fevereiro, ele teve um total de receita de 22 milhões, né? Uma despesa total ali de 4 milhões e 200, com um resultado de 17,9, né? Porém, ele distribuiu 25 milhões e 800. Como que um fundo teve um resultado de 17 e está distribuindo 25? Exatamente porque ele tem ganho de capital, ele vai acumulando esse capital durante o ano e ele consegue distribuir. E o HGLG também tem um ponto que é o seguinte: um dos locatários que a Volkswagen costuma pagar trimestralmente, então ele consegue ajustar isso aí para poder distribuir para os cotistas. Então é um fundo que faz bastante ganho de capital. Se a gente olhar aqui, ó, o resultado dele de janeiro, ele teve um resultado de 46 milhões, porque ele conseguiu fazer uma venda aqui de um ativo específico, ó, de 16 milhões e conseguiu levantar esse capital. Tanto é que se a gente olhar aqui na distribuição de dividendos dele, a gente consegue ver isso claramente. Primeiro que olha como que ele vem distribuindo dos últimos anos, aí, os últimos 5 anos, uma crescente de dividendos. Mesmo em 2020, com o problema que a gente passou, o fundo passou esse problema e conseguiu ainda distribuir mais dividendos para os cotistas. E olhando aqui a questão dos dividendos, e cada 6 em 6 meses ele distribui um dividendo considerável aqui para os cotistas, exatamente porque ele vai acumulando esse valor, né? E o fundo imobiliário ele é obrigatório a distribuir 95% de todo o rendimento, porém ele pode fazer isso no período de um ano, ele não precisa distribuir todos os meses. Então o fundo ele acaba acumulando, né, bastante resultado e distribui para os cotistas normalmente de 6 em 6 meses. Ó, como a gente vê aqui, ó, dezembro de 2020, depois ele distribuiu no mês 6 de 2021, depois mês 12 de 2021 e assim por diante. E olhando a rentabilidade aqui do HGLG, eles mostram aqui no próprio relatório do fundo que o HGLG desde 2011, né, em março de 2011 até 2012, ele teve uma rentabilidade de 444% e o CDI bruto bateu 180%. E a gente consegue ver que o patrimônio do fundo vem só crescendo, junto com isso os cotistas vêm recebendo mais dividendos. Lembrando, pessoal, que não é indicação de investimento, estou trazendo para vocês estudos aqui. O que você deve fazer é pegar todas essas informações, estudar mais a fundo,
ver se esse fundo pode fazer parte da sua carteira, dentro da estratégia que você utiliza, analisar toda a gestão de risco. Eu vou disponibilizar uma planilha de gestão de risco bem simples no final desse vídeo para você poder fazer essa gestão. Você vai poder fazer gestão de todos os fundos imobiliários e até ações, tá? Então é um bom fundo para você estudar. Lembrando que é um fundo que ele paga uma rentabilidade aqui considerável, está pagando 10,38%, né, nesse ano, mas não é um fundo que distribui tantos dividendos assim, exatamente porque ele é um fundo mais de base ali, um fundo mais seguro. O segundo fundo imobiliário que a gente vai falar é o KNRI11, o fundo da Quineia, que hoje está custando R$ 138, né? Pagando um yield de 7,88%, poxa, um yield bem baixo frente aos outros fundos imobiliários, mas também ele está com um desconto bem relativo aqui, um desconto de 14% frente ao valor patrimonial, tá? Se a gente olhar o histórico da cotação dele dos últimos 5 anos, esse fundo que hoje está custando R$ 138, pessoal, ele já chegou a bater aqui, ó, na casa de quase R$ 200, tá? Na minha visão, é um fundo de segurança hoje, porque é um fundo que já tem um histórico, é um fundo que já tem um bom tempo no mercado. Hoje, se a gente olhar aqui na média do tipo de segmento, dos mesmos segmentos dele, ele é um fundo híbrido, então ele investe tanto em logístico, galpões logísticos, quanto lajes corporativas também, então ele tem um pouquinho de cada um. O fundo tem um valor patrimonial de 3,87 bilhões, ele é um dos fundos que tem mais patrimônio no mercado todo ali da bolsa. Olhando aqui os seus dividendos, a gente consegue ver que ele vem pagando constantemente dividendos também aí em 2020, ó, tô pagando firme aí os dividendos. E o que a gente precisa olhar também aqui, pessoal, é a questão da diversificação desse fundo. Ele tem vários imóveis, tá, em regiões diferentes, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. É um fundo bem diversificado, aqui a gente consegue ver todos os imóveis do fundo. Um fundo também que não varia muito o valor da cota, não é um fundo que entra muito em polêmica, é um fundo muito mais assim linear, muito mais tranquilo aí, para você poder estudar e ver se isso se encaixa aí na sua estratégia, na sua visão aí de investidor. E o terceiro e último fundo imobiliário que está pagando mais dividendos aí de todos é o KNCR11, um fundo de papel, né? A gente falou 2 fundos aí de tijolo e esse aqui é um fundo de papel também da Quineia Rendimentos. O fundo hoje que ele está custando na faixa de R$ 97,25, com seu P sobre VP de 0,97. A rentabilidade dele vem mais ali atreladas ao CDI, né? Os papéis que ele tem, os CRIs que ele tem, são mais indexados ao CDI, e até a gente consegue ver isso claramente olhando aqui nos últimos 2 anos, ó. O KNCR11 frente ao Ibov e o IFIX, ó, ele passou bastante, né? Chegou a uma rentabilidade de 18,99%. O Ibov com menos 14 e o IFIX com menos 2. Por que isso? Porque exatamente a nossa Selic, né, nos últimos 2 anos aí estourou para cima, saiu de 2% para 13,75 nesse momento que a gente está gravando, e o KNCR se beneficia disso. Então é muito legal a gente também poder ter ali fundos imobiliários que são atrelados à nossa Selic, ali que tenha também IPCA, que você consegue balancear ali e diversificar o seu portfólio. E outro ponto que a gente precisa olhar é a questão do patrimônio. Hoje o KNCR ele tem 5,75 bilhões de patrimônio, é um dos fundos maiores aí, com certeza, do mercado de fundos imobiliários, né? Só não ganha do KNIP 11, que tem 7,56. E olhando o histórico de dividendos, né, a gente consegue ver aqui, ó, claramente o aumento de dividendos dele aí nos últimos 3 anos, né? 2, 3 anos, exatamente porque eu acabei de falar lá em cima para vocês, o aumento da Selic proporcionou um aumento dos dividendos desse fundo imobiliário. Na minha visão, é um fundo que eu considero um fundo seguro, beleza? Então, se você chegou até esse ponto aqui do vídeo, eu vou te dar um presente como eu combinei. Se você quiser ganhar essa planilha gratuitamente, que é a planilha onde você faz um checklist ali, para você poder fazer a sua gestão de risco, é só você fazer um comentário aqui embaixo, que é da minha planilha. Eu já vou disponibilizar essa planilha para você gratuitamente, aí você vai poder fazer a sua gestão de risco aí cada vez mais eficiente. É uma planilha muito simples, tá, pessoal? Bem simples de você utilizar. Se você quiser complementar mais coisas, fica à vontade. Eu trouxe mais ou menos uma base, não tem nada ali definitivo. E eu tenho certeza que isso vai poder te auxiliar aí a sua gestão de risco. Beleza? Só comentar aqui, quero a planilha. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque a gente faz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos. Até a próxima, tamo junto.